Hola, Sibel. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Estela? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener una de las clases con la doctora Sibeli Carvalho, la doctora. Bueno, todos ustedes la conocen, ¿no es verdad? Ella es de Brasil, de San Pablo, donde ha tenido sus doctorados, donde ha sido docente en la universidad. Y bueno, hoy por hoy tiene un centro de imágenes, de referencia para todo Chile, para todo Chile, Brasil, perdón, y toda Latinoamérica. Así que realmente, bueno, agradecerte que participes nuevamente este año. Ella nos va a dar las clases de hígado. Y bueno, como les decía, Sibeli habla muy claro, muy despacio, pero de todas maneras sé que algunas personas tienen una cierta dificultad, ¿no? Con el con el portugués. Entonces, ella habla y va haciendo intervalos y yo la voy traduciendo, ¿eh? Así que ya tenemos amplia experiencia en el tema, porque es el quinto año que venimos haciendo lo mismo, así que creo que va a salir todo más que bien. Bueno, Ya, Sibeli, ya es quinto año que hacemos juntas. sí, el quinto año. Cada vez son más, ¿viste? Los alumnos. Cada vez son más. Pero es el quinto año, así que ya estamos cancheras. Ok, Este, y bueno, no sé si querés compartir la presentación. sí, pronto. Así. Bueno, yo me quedo entonces acá, Sibeli, y te voy traduciendo. ¿Eh? Te dejo tranquila. Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar dessa pós-graduação. É um gosto estar aqui com vocês e uma honra fazer parte de um grupo repleto de tantos professores, de tantos profissionais renomados e de importância para a ultrassonografia veterinária. Esse módulo é a parte de exercícios, onde nós podemos discutir, exercitar aquilo que vocês estudaram, vocês tiveram um tempo para ouvir as aulas, e eu vi que existe a versão em português original e a versão traduzida pela Estela. Então, espero que não tenha ficado dúvidas com relação ao conteúdo. E nós vamos reforçar, então, todo aquele conteúdo para verificar se vocês realmente aprenderam. Como disse a Estela, eu trabalho na área, a minha formação é em radiologia, mas eu trabalho com ultrassonografia desde o começo, e isso faz 33 anos que eu faço ultrassonografia na veterinária no Brasil, e já dei aula, classes em graduação, e atualmente eu só dou aula em pós-graduações, e tenho um centro, que é uma escola de ultrassonografia aqui em São Paulo, Brasil, e essa escola de ultrassonografia, ela também tem, além da formação, né, em ultrassonografia, esses cursos, nós temos cursos online e também o serviço de atendimento ultrassonografia, e ultrassonografia de tudo, de várias regiões, como eu costumo dizer, da cabeça até o pé. Né? E Más o hoje, menos,
Perdóname, Sibeli, te hago breve reseña que Sibeli, para los que no entendieron, empezó en radiología, pero hace 33 años que hace ecografía y que, bueno, dio mucho tiempo clases en la universidad, pero ahora solo da clases de posgrado. Y tiene un centro de imágenes que reciben pacientes de todas las regiones y un poco como que hace el ecografía desde el pelo al pie, más o menos, ¿no? Y que bueno, que si ustedes vieron, ya escucharon las clases, ella bueno, es un poco un repaso. Les aclaro que si ustedes consultan a través del chat, Sibeli lee muy bien el castellano y lo entiende perfecto. Así que le pueden preguntar, ella es como yo, entiendo portugués pero no lo hablo, y ella entiende el castellano pero no lo habla. Así que... Lo mismo. Sí. Yo acompaño las charlas en WhatsApp, pero ustedes hablan mucho, entonces siempre consigo acompañar. Así que bueno, nos vamos a ir manejando así. Si ustedes tienen alguna duda o algo, me consultan o consultan por el chat y lo volvemos a repetir, no hay problema. Ok. Bom, então vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a aula, e na aula nós abordamos uma recordação de anatomia, da parte técnica, da anatomia ultrassonográfica e de quais são as janelas, as ventanas acústicas para a abordagem do fígado. Então, nós vamos, nesse momento, verificar se vocês ficaram com alguma dúvida e realmente estudaram tudo. Ustedes vieron en el aula la parte de anatomía, la parte técnica, las ventanas, entonces ahora va a ser una especie de repaso como para ver si ustedes entendieron todo. Sí, hay algunos que ya están a responder. Sí, se adelantaron. Entonces, dígame cuáles son las estructuras anatómicas señaladas con las letras. A, diafragma, sí. B, ¿eso qué? Vamos. Píloro, sí. Y lobo lateral derecho. C, estómago, sí. En verdad, B es duodeno, acá. Píloro un poco más arriba. Sí, duodeno. Lóbulo caudado, sí, caudado. Esquerdo. Ok, o dedo esquerdo. E acá. E médio esquerdo. Perfeito. Sí. Muy bien. Perfeito. Então, é muito importante nós podermos reconhecer a lobulação hepática, né? Porque em alguns momentos, hoje nós vamos falar mais para frente sobre as doenças difusas, mas na próxima semana nós falaremos sobre lesões focais. E é muito importante saber a lobulação hepática justamente na descrição das lesões focais, para o planejamento cirúrgico ou para planejamento de biópsia, onde existe a necessidade de saber exatamente onde está a lesão. Es necesario, bueno, saber las lobulaciones hepáticas porque hoy vamos a hablar de las difusas,
pero en la clase que viene vamos a ver las focales. Entonces es importante saber dónde están las lesiones para la planificación quirúrgica o planificar una biopsia. Por eso es importante. Sí, exacto. Bueno, ahora acá, dígame cuáles estructuras señaladas nuevamente. Vamos ver. Hoy vi una lesión difusa en el lóbulo medial izquierdo. No puede tomar imagen. Ana Lucia está hablando que ha visto una lesión difusa en el lóbulo medial. ¿Solamente en el lóbulo medial izquierdo? E não se pode tomar imagem? Sim. Às vezes é possível acontecer de um lobo somente. Sim, perfeito. Semana que vem podemos ver essa imagem. Se você traz, podemos repartir. Ou então, se está no grupo de WhatsApp, pode compartilhar com nós e podemos discutir por allá. ¿Ok? ¿Compreendeu? Sí, se entendió perfecto. Ok. Bom, então, aqui, novamente, a lobulação, né, onde a gente consegue ver o lobo esquerdo, o lateral esquerdo, o medial esquerdo, que nós sabemos que é parcialmente fusionado, né, fundido com o lobo quadrado, o lobo medial direito, o lobo lateral direito e o lobo caudado. E acompanhando a lobulação, existe a terminologia da vascularização. Então, se vocês observarem aqui, existe acompanhando um vaso que vai até a periferia e um vaso que volta no sentido oposto, né? Então, esse vaso que vai até a periferia é um ramo portal e o vaso que retorna e cai aqui na veia cava caudal são as veias hepáticas. Então, elas correm paralelas e acompanham a mesma terminologia da lobulação que nós já falamos no esquema anterior. La vasculatura, bueno, una vez que se reconocen todos los lóbulos hepáticos, la vasculatura va siguiendo la denominación de los lóbulos hepáticos. Los vasos corren paralelos, pero en sentidos opuestos. La vena porta va a llevar sangre hacia la periferia, en tanto que las venas hepáticas van a llevar la sangre hacia la vena cava. Eso sería un poco la idea. Exato. Tá? E agora, para reconhecer as imagens dessa anatomia que nós recordamos, vamos reconhecer na imagem ultrassonográfica. Nessa região, entre o lobo medial direito e o lobo quadrado, existe a vesícula biliar. Mais para frente, vocês terão uma aula só sobre vesícula biliar e vias biliares. Somente para vocês notarem que nessa região também existe alguns ligamentos que mantêm o fígado preso na cavidade abdominal, nesta porção, e ao redor desse ligamento, normalmente encontramos uma grande quantidade de gordura, né? Que é o que nós vemos aqui nessa imagem ultrassonográfica. Então, entre o lobo lateral e o lobo quadrado, aqui tem uma porção desse ligamento com bastante gordura. E aqui uma outra imagem do lado direito. Vamos responder
o que significa, quais são as regiões que nós vemos aqui, correspondente à letra A, à letra B e à letra C. Vamos respondendo aqui no chat. Ligamento falciforme, com a gordura falciforme, a letra C, o diafragma, muito bem. E a letra B, ligamento falciforme, C, e A, lobo medial direito. Perfeito, muito bem, exatamente isso. Ok. Bom, e aqui, num outro plano de imagem, nós temos aqui para o lado direito uma imagem aqui hiperecogênica linear, que corresponde ainda à linha diafragmática, um lobo nessa porção, e vejam que em alguns equipamentos é possível observar a lobulação, então a separação entre um lobo e outro. Em alguns equipamentos é possível, em outros não é sempre visto. E aqui a gente tem um outro lobo hepático, que faz essa margem onde se acomoda o rim direito. Então, qual é o nome desse lobo aqui? Lo que marcó Sibeli, bueno, una línea hiperecoica hacia adelante de la pantalla, ¿no? Que corresponde al diafragma, un lóbulo que le hace como una cobija al polo craneal del riñón derecho. Entonces pregunta cuál es ese lóbulo, ¿no? Sí, ya están respondendo en el chat. Son rápidos. Son rápidos. Son Sí, rápidos sí. de años, son muy rápidos. Ok, então isso mesmo, é o lobo caudado. E aqui o esquerdo, muito bem. Nessa região do lado direito, é importante esse plano de imagem, porque ele permite a comparação da ecogenicidade do fígado com a cortical renal. Assim como também é importante esse plano de imagem para comparação da ecogenicidade do parênquima hepático com a gordura falciforme. Então, essas duas regiões são regiões importantes para saber se a ecogenicidade hepática está mantida ou não. Los dos planos de imágenes, este y el anterior, son importantes para comparar en la ecogenicidad del hígado con la del ligamento falciforme. Y en la otra, para ver si comparar la ecogenicidad del hígado con la de la corteza renal. Son dos planos de imágenes que son importantes, entonces. Outros parâmetros de imagem que também são importantes é a observação da superfície do órgão. Então, a superfície do órgão é evidenciada pelos contornos desse lobo. Então, aqui nós vemos os contornos da porção visceral, aqui um contorno que entra em contato com a superfície diafragmática, aqui também o contorno da superfície diafragmática e aqui um contorno da superfície visceral em contato com o rim direito. A superfície do órgão inteiro tem que ser lisa. Bueno, la superficie la vemos con los contornos, ¿no? Los contornos los marco con el hígado, con el estómago, ¿no? Los contornos viscerales con el riñón derecho, y esos contornos siempre tienen que ser lisos. Exato. Bom, nesse outro plano de imagem, que é obtido transversal na janela intercostal do lado direito, nós podemos ver 3 estruturas vasculares. Então, vocês podem no chat me dizer quais estruturas vasculares são essas,
que corresponde à letra A? A é a veia porta, a B a veia cava e a C a aorta. Perfeito, exatamente. Então, é muito importante a identificação desses 3 vasos, porque existem algumas condições vasculares e congênitas ou adquiridas. Também vocês vão ter uma aula específica sobre isso, nós vamos rever um pouquinho, mas depois, ao longo da pós-graduação, vocês vão ter uma aula específica sobre vascularização, né, sobre vasos e o uso do Doppler também para isso, mas é importante já ao modo B identificar se essas estruturas estão com esse aspecto anatômico. Existe uma proporção esperada entre o calibre desses 3 vasos, né? Então, uma proporção entre o calibre da veia porta, da cava e da aorta, que nós já vamos ver mais para frente aí esses valores e quando existe alteração, o que nós podemos ver. Aquí les voy diciendo, perdón, Sibeli, esto es un corte intercostal. Ahora les voy a explicar después los cortes y los abordajes, que se ven, bueno, los 3 vasos, que es importante saber que esos 3 vasos tienen entre sí una proporción, que es la normal, y que por ahí alteraciones vasculares congénitas o adquiridas pueden alterar estas proporciones. Igual va a haber aulas o clases en las que van a ver la vasculatura normal, lo van a rever en Doppler, y ahora después Sibeli les va a explicar bien el abordaje, pero es un abordaje intercostal derecho. Y el transductor ya te va a explicar cómo se localiza, Edson. Sim, o Edson está perguntando justamente isso no chat. Então, nós vamos mostrar um pouco mais adiante. Que parâmetros são avaliados no exame do fígado? Então, quais são os parâmetros que nós observamos? Vocês querem tentar falar? Querem tentar responder no chat? Apresentar que parâmetros? Forma, tamanho, ecogenicidade, margens, que mais? Tá faltando. O plano de ubicación es o plano de imagen. ¿Qué es ubicación, Estela? Ubicación es donde está posicionado un órgano. Ah, sí. Donde la posición. Sí, sí. Pero ubicación no es un parámetro que nosotros avaliamos en hígado. Claro, no en el hígado, puntualmente. Necesitamos saber dónde poner o transductor, pero no es un parámetro avaliado. No se evalúa en el hígado la ubicación, ¿no? Porque, bueno, tiene una ubicación relativamente fija, sí para otros órganos, ¿no? Sim, sim. Muito bem. Agora sim, colocaram tudo. Né? Então, localização, tamanho, superfícies, márgenes, cogenicidade, ecotextura, lobulação e vasos, vasculatura. Perfeito. Muito bom. Então, de acordo com isso, vamos pensar qual é a margem abaulada y cuál es a margen afilada. ¿Cuál es el margen redondeado? Sería abaulado. ¿Y cuál es el margen aguzado? Un margen afilado. ¿Cuál les parece que sería, no? El afilado y el redondeado. Sí, este es da izquierda. Sí. Na foto 3, redondeado e central afilado. Perfeito. Então, como vocês podem ver,
tanto neste plano, é o mesmo plano de imagem que esse. Então, este plano de imagem, de onde nós vemos o lobo lateral esquerdo, é um ótimo plano de imagem para observarmos se a margem está afilada e para observarmos também o tamanho. Quando a margem avança na direção, ultrapassando a imagem do estômago, é sinal também que o fígado está aumentado. El lóbulo lateral izquierdo es ideal para evaluar digamos, si está abusado, como es el margen, ¿no es verdad? Si está normal o está redondeado, y también para tener idea de si está aumentado de tamaño el hígado, porque cuando el hígado está aumentado de tamaño, sobrepasa la imagen del estómago. Sim. Aqui, o lobo lateral direito e o lobo caudado também são ótimos para avaliação, além da superfície, também da margem, como nós já falamos. E nessa imagem, o que vocês acham? Que a ecogenicidade hepática está normal ou não está normal? La frase es: la ecogenicidad hepática no está normal. ¿Es verdadero o es falso? Sí, responderam que é verdadeiro, que está normal. Pero aqui há como se fala, como se habla? Una trampa, una trampa. Una trampa, exato. Porque para saber se está normal, lembram, recuerden que eu falei que é necessário saber não só a comparação entre o fígado e a cortical renal, mas também a comparação do fígado com a gordura, porque muitas vezes pode haver uma alteração também do rim. Claro, no solo hay que mirar, dice, comparar el hígado con el riñón, sino también con la grasa falciforme, porque puede ser que el riñón tenga alguna afección, entonces uno tal vez lo mira y cree que es una alteración. Por eso siempre conviene mirar no solo la corteza renal, sino la grasa falciforme. Sim, e outro órgão que também ajuda a entender se a ecogenicidade está normal é comparando com o baço. O baço sempre é mais ecogênico do que o fígado e, por sua vez, tem uma ecogenicidade igual ou maior do que a cortical renal. Entonces el vaso también sirve porque siempre es más ecogénico que el hígado y tiene una ecogenicidad mayor o similar a la de la corteza renal. Sim. Então, se aqui é uma trampa porque há as duas coisas. Há aumento da ecogenicidade del riñón, da corteza del riñón, y hay una disminución de ecogenicidad del hígado. Muito bem. E aqui, para nós entendermos a vascularização. Então, nós falamos no início que o fígado, ele recebe a vascularização, ele recebe sangue, vocês viram isso na aula, por uma artéria, que é a artéria hepática, e ele recebe por um sistema venoso exclusivo do fígado, que é o sistema porta. Então, a veia porta principal, quando ela adentra o fígado, ela se divide em dois grandes ramos, e esses ramos vão se dicotomizando e diminuindo o calibre na direção da periferia para levar o sangue. E paralelo a esses ramos portais intrahepáticos, esse sangue retorna por um outro sistema
também venoso, que são as veias hepáticas, que por sua vez caem lá na veia cava. Então, vamos ver aqui qual é qual. De paso les voy contando lo que dijo, bueno, está claro, pero bueno, que el hígado tiene un sistema, recibe sangre desde una arteria, la hepática, y una vena que es exclusiva, digamos, para el soporte que es la vena porta, ¿no? Que se va dicotomizando en todo el parénquima hepático hacia la periferia. Pero a su vez, paralelo a esos vasos, hay otras venas que drenan la sangre, que son las venas hepáticas, que van a ir hacia la vena cava. Entonces, ¿cuál es ¿no? ¿Cuál es la vena hepática, A ou B? E já estão aqui respondendo todos. Eles são muito espertos, respondem tudo bem rápido. Bom, então, aqui é veia hepática e aqui é ramo portal. E como responderam no chat, as veias hepáticas, elas se apresentam com um trajeto retilíneo, anecogênica e sem a parede evidente. Enquanto os ramos portais também têm um trajeto retilíneo, o lúmen é anecogênico, porém se vê paredes evidentes com essas linhas ecogênicas aqui, que são as paredes do vaso. Las venas hepáticas y las venas portas tienen trayecto rectilíneo con un contenido anecoico. La diferencia es que las venas portas van a tener como una pared con como una imagen linear ecogênica. Sim. E como nós falamos, no plano de imagem obtido do lado direito, intercostal direito, nós podemos medir o calibre dos 3 grandes vasos nessa região, a veia porta, a veia cava caudal e a aorta. E existe Perdón, desde el intercostal derecho vemos los 3 vasos y podemos medir su calibre, ¿no es verdad? De cada uno. Perdón. Sim. E existe uma relação matemática entre o calibre da veia porta e da veia cava e entre o calibre da veia porta e a aorta, que varia aqui. Essa divisão, essa conta de matemática de divisão varia de 0,7 a 1,25 e essa outra de 0,65 a 1,2. Bueno, esas son las relaciones matemáticas, ¿no? La de arriba vena porta, vena cava, y la de abajo vena porta, aorta, ¿no? Y esos son los rangos normales. Acá te pregunta Virna, ¿cuál es la ecogenicidad con respecto al ligamento falciforme del hígado, Virna? Sim, Vilma. Sí. Sim, um momento, vamos responder a Virna. Virna, voltando na imagem, o ligamento falciforme nem sempre é visível, mas a gordura que fica ao redor do ligamento, ela tem que ser hiperecogênica em relação ao parênquima hepático. No siempre se ve el ligamento falciforme, lo que se ve es la grasa falciforme, y siempre tiene que ser más ecogénica con respecto al parénquima hepático, la grasa falciforme. Sim. Agora vamos responder sobre os vasos. Essas relações. Não há exceções em alguma raça? Não, não há exceções. Essa relação é uma relação matemática anatômica. Então, esse rango, esse mínimo e esse máximo já envolve, teoricamente, todas as raças. Bom, doutora, o que significa se as relações estão aumentadas ou diminuídas? Muito bem, então vamos pensar juntos. O Josué perguntou o que significa se estão aumentadas ou diminuídas essas relações. Então vamos pensar em cada uma dessas situações. Se você tiver, por exemplo, existem situações onde você pode ter um
aumento do calibre da veia porta? Respondam para mim no chat se vocês conhecem alguma doença que possa aumentar o calibre da veia porta. Sí, respondan cuáles se les ocurren, claro, ahí están, que pueden ser las patologías que aumenten el diámetro de la vena porta. Ahí ponen congestión aumentada, congestión hepática, hipertensão portal. Sim, então vamos pensar também em conjunto. Nem sempre as situações de hipertensão portal e de congestão hepática aumentam a veia porta, mas essa situação, por exemplo, de hipertensão portal por insuficiência cardíaca congestiva aderetia, como a Sofia falou, ou uma situação congestiva vai aumentar o calibre da veia cava. Então, se o calibre da veia cava está aumentado, e o da veia porta pode não estar aumentado, pode estar dentro do normal, a relação vai estar alterada. Então, é por isso que é importante se fazer a conta das duas relações, porque se numa insuficiência congestiva eu tenho aumento da veia cava e posso nem sempre ter o aumento da veia porta, o calibre da aorta vai se manter normal numa insuficiência direita, só vai alterar a cava. Então, esses valores vão auxiliar na interpretação dos resultados. E quanto ao Daniel perguntando quais são as medidas normais de cada vaso, não existe esse valor de normalidade da relação, mas não existe um valor de diâmetro de cada vaso. Lo que dice Sibeli es que no siempre, por ejemplo, en la hipertensión portal hay un aumento de calibre de la vena porta, y en los procesos congestivos hepáticos el diámetro que va a aumentar fundamentalmente va a ser el de la vena cava. El de la vena porta difícilmente aumente y el de la aorta no. Entonces, si hay, por ejemplo, un proceso congestivo, esas fórmulas matemáticas, esas proporciones te van a dar alterados. Lo que dice, no hay un valor, digamos, numérico, porque hay mucha variedad, ¿no?, de tallas de pacientes con respecto a cuánto tiene que medir en condiciones de normalidad. Lo que sí, o sea, es más variable. Lo que sí es importante, las proporciones. Eso sí puede variar con las distintas patologías. Sim. E perguntaram com relação a shunt, né? Então, se vocês estiverem pensando, por exemplo, num desvio portosistêmico congênito, se há um desvio de alguma quantidade de sangue do sistema porta, então provável que a veia porta esteja com um calibre menor do que deveria. Então essas relações também vão estar alteradas. Si tenés un shunt, por ejemplo, un shunt congénito, la sangre deriva de la vena porta hacia el sistema. Entonces la vena porta tiene un calibre disminuido porque transporta poca sangre. Y esas entonces fórmulas, esas proporciones también te van a dar alteradas. Sim, isso se estivermos pensando em um desvio extrahepático, porque nos desvios intrahepáticos existe uma alteração na morfologia, inclusive nesse plano de corte. Eso fundamentalmente pensando en los extrahepáticos, porque si pensamos en los intrahepáticos hay una alteración de la morfología de la vena porta, inclusive en este corte, en este abordaje. Então vamos ver se vocês entenderam. Aqui nós temos um paciente com a veia porta medindo 0,79 e a veia cava e a aorta medindo ao redor de 1 centímetro cada um. Então, calculem e me digam se existe alguma alteração na relação entre esses vasos.
hagan las cuentas, a ver cuánto les da, y entonces en función de las cuentas, a ver si hay alguna alteración en alguno de los vasos. O que vocês acham? O primeiro, a relação deu dentro do normal, e o segundo também deu dentro do normal. Ok, ambos deram, um deu 0,75 e o outro também. Perfeito, ok. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nem sempre, mesmo estando dentro de um valor aqui de normalidade, não é garantia que esses vasos estejam normais. Vamos ver esse mesmo paciente aqui, que a gente acabou de fazer a conta. Vamos olhar o vídeo e acompanhar. Ó, veio a porta, a cava e a horta. O que está acontecendo aqui com a veia porta? Ó? Ela entra no fígado e ela faz uma volta e cai na veia cava. Então, vamos ver de novo no vídeo. Fíjense, ¿no? Que entra la vena porta, da como una vuelta dentro del parénquima hepático y cae hacia la vena cava. A pesar de que los números, las proporciones se habían dado normales, ¿no? O sea, no siempre que las, digamos, es garantía que las proporciones nos den bien de que no haya una anomalía vascular. Sim, eu gosto muito de mostrar que o diagnóstico da anomalia vascular, como ela é uma anomalia na morfologia do vaso, ele é feito ao modo B. Como acá el efecto del vaso está en la morfología, lo podemos ver en el modo B, no necesitamos un Doppler para ver, en este caso, que hay una alteración en la morfología vascular. Sim. Nesses casos, a realização do exame Doppler, ela complementa essa avaliação, mostrando qual é o impacto hemodinâmico desse desvio. Claro, el Doppler, nosotros el diagnóstico lo podemos hacer en modo B. El Doppler ayuda a saber cuál es el impacto hemodinámico de ese desvío. Sim. Aqui o Edson está perguntando como se pode evidenciar uma diminuição do tamanho do fígado. Muito bem. Na aula, nós comentamos com vocês que existe alguns pontos de referência, eu acho que eu até coloquei aqui, que a gente vai falar mais para frente, mas eu vou adiantar aqui, ó, que nós colocamos para vocês que existem alguns pontos de referência que nos auxiliam para saber se o fígado está dentro do tamanho normal. Então, dentro da cavidade, o fígado está contido dentro desse arcabouço costal. Então, ele não ultrapassa o último arco costal, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ele está relacionado com o estômago, e do lado direito, ele está relacionado com o rim. Então, do lado de fora, nós sabemos que o limite é o último arco costal. Do lado de dentro, nós temos algumas referências, que é, por exemplo, a distância entre o diafragma e o estômago, ou a própria distância entre o lobo direito e o rim direito.
Então, a topografia desses órgãos, do estômago, do diafragma e do rim direito, auxiliam numa avaliação que, sem dúvida nenhuma, acaba sendo uma avaliação subjetiva, mas que já ajuda a interpretar se esse órgão está dentro do tamanho esperado, está aumentado ou está diminuido. O sea, lo que ella básicamente está diciendo es que el hígado tiene que quedar dentro de la arcada costal. Sabemos que si sobrepasa habría un aumento de tamaño, pero también ahí topográficamente nos puede orientar la distancia del estómago hacia el diafragma o del hígado con el riñón derecho. Nos dan una idea, pero siempre son subjetivas, sobre todo en la disminución de tamaño, ¿no? Pero esas distancias que se acortan cuando el hígado está más pequeño nos pueden orientar hacia esa disminución de tamaño. Sim, nós vamos ver agora os planos de imagem e podemos discutir melhor esses detalhes. Bom, vocês recordam que esses 3 fatores, né, então o equipamento, o próprio paciente e a técnica são importantes e afetam na realização do exame hepático. Então, vamos falar um pouco sobre esses fatores. Que tanto se acorta a distância. Então, Edson, não existe uma medida linear dessa distância. Tem um artigo na literatura, que é da década de 90, que ele chegou a propor uma medida de distância do fígado, da distância da margem mais distal do lobo lateral esquerdo até o diafragma e do lobo direito até o diafragma. Como se faz na medicina humana? Acontece que nós temos pacientes de portes muito diferentes. Então, você não tem como estabelecer um valor linear, né, uma medida linear, para saber se é normal ou não o tamanho do fígado. Então, é uma grande dificuldade da veterinária, né, como um todo. Claro, no hay un tamaño lineal. Hay un artículo en los años 90 que buscó hacer una descripción de cuántos centímetros separaban al lóbulo lateral izquierdo del diafragma o el lóbulo lateral derecho del diafragma, pero eso no se correlaciona con todos los pacientes porque tenemos pacientes de tallas muy, muy, muy diferentes. Entonces fracasó esas medidas. No hay un tamaño, no hay nada lineal que te pueda orientar, por eso decía Sibeli que es subjetiva la evaluación del tamaño, sobre todo de la microhepatia. Sim, acho que é mais desafiador o diagnóstico de microhepatia do que hepatomegalia, sem dúvida. Claro, es más difícil diagnosticar microhepatia que diagnosticar agrandamiento del hígado, ¿no? Sim. Bom, dentro ainda dessa situação, é desafiador a avaliação do fígado com essa variedade enorme de raças e tamanhos que nós lidamos no dia a dia. Então, por exemplo, se você tiver um cão da raça Doberman ou Whippet, o fígado sempre vai parecer menor do que o fígado de um cão, por exemplo, um Tekel, um Dachshund, um Yorkshire ou um Pug, né? Porque a janela acústica e o espaço, quando se coloca o animal em decúbito dorsal, o espaçamento entre o fígado e o local onde você está colocando o transdutor acaba sendo maior. Então, a sensação é que nesses cães de tórax mais afilado,
o fígado sempre parece menor do que os cães com o tórax mais achatado e mais largo. Los perros que tienen tórax profundo, parece que cuando uno los mira, parece que el hígado fuera más pequeño en relación a aquellos que tienen un tórax, digamos, menos profundo, porque cuando uno apoya el transductor, sobre todo en la ventana external, va a estar más separado el hígado en estos pacientes que tienen tórax profundo. Entonces da la idea de que fuera más pequeño el hígado, y no es real. En cambio, un perro como un Yorkshire, un Tekel, un Dachshund, el hígado nos queda como más cercano al transductor y parece que fuera, en relación a las otras razas, más grande. Sim. E mediante essa variação, nós precisamos usar transdutores adequados para cada um dos nossos pacientes. Então, esse aqui, por exemplo, eu vi que vocês responderam no chat, o mais adequado para ver o fígado de um Yorkshire seria um transdutor microconvexo, perfeito, né? E se fosse um ovejero que habla, pastor? Pastor ovejero? Sí, ovejero alemán. Sim, seria um transdutor convexo, por exemplo, certo? Deixa eu ver se ¿Por que não poderia ser el linear por la movilidade? Sim, o linear, ele é um transdutor adequado para se ver estruturas mais superficiais. Então, você poderia ver com linear, por exemplo, em um gato, o fígado de um gato ou o fígado de um cão cachorros, né, que são os filhotes, você poderia fazer com linear. Porém, num cão de porte maior, adulto ou com tórax mais afilado, o linear, ele não permite as manobras que nós precisamos fazer para avaliar o fígado inteiro, por inteiro. Claro, para linear, como se ve más superficialmente, si vos vas a ver un perro grande o de tórax profundo, no te permite tener una maniobrabilidad, como lo van a ver después, o sea, tenés que pivotear, tenés que dirigir, digamos, orientar el transductor, y con el lineal no te lo va a permitir. Por el abordaje que vas a hacer. Sí sirve para ver un gato, el hígado de un gato, o el hígado de un cachorro, pero en los perros más grandes es más difícil el uso de un lineal para ver, por ejemplo, un hígado. Pero para el Yorkie, que es un perro pequeño... Sim, eu prefiro usar o microconvexo por conta das manobras, principalmente para se utilizar todas as janelas acústicas adequadamente. Com o linear, você vai conseguir ver uma parte desse fígado. Com o microconvexo, você vai ver o fígado por inteiro em todas as janelas acústicas. El lineal te cuesta mucho más orientarlo, acoplarlo al abdomen craneal. Entonces, lo que te quiere decir, si vos querés ver todas las ventanas, con el lineal no vas a poder, porque no vas a poder acoplarlo en todas las ventanas. Sí, un transductor microconvex. Lo podés ver, pero es como que te va a costar mucho más y tal vez no puedas verlo en todo el recorrido del hígado. No meu dia a dia, eu empiezo o exame com o transdutor microconvexo, e quando eu termino de fazer a varredura, não só do fígado, mas de tudo, eu cambio de transdutor e coloco o linear para fazer uma nova varredura, e aí eu complemento a avaliação de cada um dos órgãos. Claro, eso sí, yo hago lo mismo. En general es como que uno empieza con el microconvex, y cuando hiciste ya todo, recorriste todo el abdomen con el microconvex, por ahí para ver ya más los detalles,
usas el lineal, ¿no? Como para tener más información, pero como para complementar la información que obtuviste con el microconvex. Sim. Bom, na aula também que vocês escutaram, vocês viram, nós mostramos aonde colocar o transdutor para poder fazer os planos de imagem. Então, o local onde se coloca o transdutor, nós chamamos de janela acústica. El lugar onde se coloca el transductor son las ventanas acústicas. Então, respondam para mim no chat qual o nome das janelas acústicas que nós usamos aqui. ¿Cuál es el nombre de las ventanas acústicas que estamos viendo? A subsifoide, a subcostal, intercostal. Costal, perfeito, muito bem. Então, em cada uma dessas janelas é possível fazer planos transversais, longitudinais e muitas vezes até oblíquos. En cada ventana podemos hacer planos longitudinales, transversales y oblicuos. Sim. E o plano de imagem, para a gente saber qual é o plano de imagem resultante, existe um padrão, né, standard, né, como se fala, padrão, existe um padrão, e nós colocamos na tela o sinal do lado esquerdo e nos planos longitudinais, esse sinal do transdutor fica na direção cranial. Esto lo vieron con la doctora Elia la vez pasada, ¿no? En el plano transverso la marca va hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, de la pantalla. Sí. Y en el caso en los planos longitudinales, el craneal, orientamos la marca de manera que quede hacia la izquierda de la pantalla. Sim, então aqui são os planos longitudinais na janela xifoide. Un plano longitudinal en la ventana xifoidea. E aqui, na mesma ventana, o plano resultante, qual é? ¿Cuál es ese plano que está? Exacto. Transversal, muito bem. Então, a mesma janela nos planos transversais. Diferente do que acontece numa tomografia ou numa ressonância magnética, os planos longitudinais e transversais, eles não são absolutamente paralelos, não são cortes paralelos como acontece na tomografia. Eles são cortes oblicuados. Claro, a diferencia de la tomografía y la resonancia, que los cortes son absolutamente paralelos. Acá, como uno gira el transductor, los cortes longitudinales o transversales están oblicuados, ¿no? Então, isso resulta não em planos como se fossem fatias paralelas, né, como na tomo. Nós fazemos um movimento de varredura, por isso que nós chamamos de movimento de varredura mesmo. O transdutor, ele desliza sobre a superfície. Claro, nosotros lo que vamos haciendo es el barrido, ¿no? Vamos deslizando el transductor de un lado al otro. Entonces, como se ve en el dibujito, los oblicuamos muchas veces al transductor. Por eso, dice Sibeli, no son exactamente paralelos los cortes, sino que son más bien oblicuos. Sim, então para nós nomearmos, né, dar o nome para o plano de imagem, nós falamos do local onde está o transdutor, então é uma janela subxifoide, um plano longitudinal, e aí você coloca se é um longitudinal mediano, se é um longitudinal para o lado esquerdo
ou para o lado direito, como nessas imagens nós encontramos. Um longitudinal do lado esquerdo, um longitudinal mais aqui mais para o lado esquerdo, aqui mais para o lado direito e aqui mediano. O sea, uno nombra según la ventana, ¿no? En este caso cifoidea, y un longitudinal medio o izquierdo o derecho. Sim, então, em cada uma dessas porções, o lado esquerdo, direito ou mediano, mas todos eles são planos longitudinais. Marcela perguntou para nombrar los cortes se hace en relación al paciente o al órgano. Ah, sim, muito bem. Em relação ao paciente. Aqui esses planos são longitudinais. Certo? E esse aqui são planos transversais, na mesma janela chifoide ou subchifoide. Você vai fazer os planos fazendo a direção do feixe sonoro, ventro dorsalmente. Então, você vai fazer esse movimento diferente do movimento que a gente faz aqui, que é látero-lateral no longitudinal. No plano transversal, a movimentação ela vai ventro-dorsal, em vários níveis de profundidade diferentes. Entonces, en el plano longitudinal uno va haciendo movimientos de derecha a izquierda, como lateralizando el transductor. En cambio, en el transversal, vos lo que haces son movimientos que vas desde hacia ventral, digamos, del abdomen hacia dorsal, hacia ventral, hacia dorsal. Entonces, con eso vos lo que logras son distintas profundidades en el plano de imagen. Sim, como nós vemos aqui, do lado o transversal, obliquado mais para a esquerda, um transversal bem no meio, onde é possível ver uma parte mais para a direita e uma parte mais para a esquerda, e esse daqui é um transversal com o transdutor em outro nível de profundidade, mais profundo, onde a gente vê inclusive o estômago. Claro, son distintos niveles de profundidad. De la izquierda, más en el plano medio y más, digamos, en profundidad donde se ve el estómago. Então, aqui nós temos justamente um vídeo mostrando isso, né? No plano aqui, ó, um plano transversal, onde nós vemos quando o transdutor vai de cima ou mais para baixo, ele vai pegar mais o fígado ou mais o estômago, conforme a profundidade do plano de corte. Según vas moviendo hacia dorsal o hacia ventral, vas viendo el diafragma, digamos, más profundo o el estómago, según cómo se va moviendo. No son. Claudia te pregunta por qué se dice transversal si sigue siendo longitudinal en diferentes planos. No. Não compreendi. Claro, no, porque no, vos giraste el transductor, Claudia. En el longitudinal, vos la marca la tuviste orientada hacia craneal. Sí, cuando es longitudinal, la marca es craneal. Y cuando es transversal, la marca fica para tu lado. Para el lado derecho. Sí. Entonces no es longitudinal, son distintas. Estás girando el transductor. Sí. Em corte intercostal, com apoio sobre o tórax direito do animal, a marca orientada à direita do paciente, porque se me confunde. Calma, eu ainda não cheguei no plano, na janela intercostal. Calma. Sí, Claudia, entendiste que son distintos los cortes, vos lo rotás, pensá que rotás el transductor, por eso es distinto el corte. Uhum. O transdutor modifica a posição.
Exato. Ó, agora, por exemplo, nós estamos fazendo com o transdutor no longitudinal. Então, a marca do transdutor fica cranial. Aqui é cranial. Então, ó, diafragma, o estômago, e aí a movimentação do transdutor, ela vai para o lado esquerdo ou mais para o meio, para o lado direito. E aqui também, ó, no longitudinal, tá vindo mais para o lado direito, ó. Do transversal para o longitudinal. Rota el transductor del transversal al longitudinal, más del lado derecho porque se está viendo la vesícula. Sim. Então, essa movimentação do transdutor, ela é muito mais fácil de ser feita com o transdutor microconvexo, por isso que eu falei com relação ao linear, certo? Más fácil es esos movimientos del transductor con el microconvexo, con el lineal es muy difícil. Sim, sim. E a ventana intercostal, como alguém perguntou, o transdutor, ele vai ser colocado no transversal e a marca do transdutor fica para baixo, para a direção da mesa. Claro, perdóname, ¿cómo Sibeli Sí, porque alguien, yo pienso que me había preguntado dónde pones la marca? Cómo se ponía el transductor para la ventana intercostal. Entonces, eu disse que o transdutor é colocado na transversal, o animal está em decúbito dorsal, você coloca nesse espaço intercostal, que fica na altura do chifoide, na mesma direção do chifoide, só que no intercostal, e com a marca do transdutor para baixo, na direção da mesa. Claro, el transductor se coloca, sí, entre las costillas con la marca dirigida hacia abajo, hacia la mesa. Sim, a marca ponta dorsal paciente, exatamente. A marca base dorsal, sim. E a altura que se coloca no espaço intercostal é praticamente paralelo à coluna, é bem profundo. Se coloca entonces bien profundo, paralela a la columna, en el intercostal. Sim, exato. Depois, ao final dessa aula, eu vou deixar para vocês o endereço do meu canal no YouTube, e existem diversos vídeos, muitos vídeos, mostrando onde está a minha mão e qual é o resultado da imagem para se fazer essas varreduras. Al final de la clase les va a dar una dirección de un canal de YouTube donde hay un montón de videos donde Sibeli les marca los abordajes, dónde está colocada la mano. Al final les va a dejar Edson las direcciones para que ustedes vean todos esos videos con los abordajes, cómo se colocan las manos, como para que se orienten más todavía en la parte práctica de la realización de un ahí te lo puso, mira. Naus en el YouTube, Naus. Sim. Opa. Bom, agora vamos passar para a segunda parte dessa primeira aula, onde nós vamos rever aqui com alguns exercícios os principais conceitos que vocês viram na aula, mostrando as principais afecções difusas hepáticas. Vamos a ver entonces las principales afecciones difusas hepáticas. Então, nós vamos ver um pouco sobre as afecções vasculares,
os processos inflamatórios e as infiltrações difusas neoplásicas. Na semana que vem, nós falaremos sobre as hepatopatias com lesões focais. Ya vemos las distintas. Se o paciente está jadeando, se deve... Jadeando. ¿Qué es jadeando? Cuando respiran rápido, ¿viste? Eso que saca la lengua. Com dispneia, com taquipneia? Claro, con taquipnea, sí. Ah, sim. Jadeando. Essa é nova, aprendi uma palavra nova. Se deve posponer o estudo se interfere no exame? Interfere no exame, sim. O ideal, Fernando, se for possível, esperar para que ele fique mais calmo. Eu vou até compartilhar com vocês quais são os meus truques, né? O que a gente faz. Primeiro, ar-condicionado. Ar-condicionado é fundamental na sala. El aire acondicionado, ¿no? Para que no tenga tanto calor. Sim. Outra coisa que eu acho muito importante é tentar descobrir se o que deixa o animal ofegante é a patologia que ele está ou é alguma situação psicológica. Então, às vezes, a presença do proprietário deixa o animal agitado. Dice que, bueno, que habría que diferenciar si está agitado por una situación patológica o por una cuestión psicológica. A veces la presencia del propietario agita todavía más al paciente, ¿no? Sim. E algo que na minha rotina ajuda muito a deixar tanto o paciente mais calmo quanto o proprietário mais calmo é colocar música na Yo sala. también trabajo mucho. Sí, colocar música. Sí, yo comparto eso. Yo trabajo mucho con música. Que calma al paciente y al propietario. Sim, eu coloco playlist no YouTube. Tem várias playlists no YouTube que são como acalmar o cão, ou playlist para o gato. Tem diversas. E algo, assim, eu acho que ajuda também. A música, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, muito. E a nosotros também. E algo que eu também uso são alguns... como se coloca? Eu não sei como falar em espanhol ou em castelhano. Deixar um aroma na sala, um cheiro, um perfume. Claro, sim, um perfume. Usa bastante feromônios para gatos, sem dúvida nenhuma, mas para cão, não. Eu não uso feromônio. Eu uso lavanda. Eu uso aromaterapia. Isso, exato. É a mesma palavra, aromaterapia. Eu uso lavanda e tem uma das salas, que é a sala que a gente faz Doppler, que tem uma luz que eu coloco na tomada, ela é azul. Dizem que também acalma. Então, assim, eu tento usar todos os truques possíveis. Claro, una luz, bueno, y aparentemente sí, yo escuché, no lo uso, que se conecta no al toma directamente, que es una luz azul que los calma, o la lavanda, ¿no? Exato. Eu não sei, aquela história, eu não creio em bruxas, pero que ai, então eu não sei se existe alguma relação, mas os pacientes na minha sala sempre ficam quietos. Terapia multimodal. Isso. Eu não conheço esse nome, mas é bem isso, é uma terapia multimodal. Sim, totalmente. Bom, trazodona em gatos altera o exame ecográfico? Não, acho que não. Eu acho que geralmente as drogas que alteram
o exame ecográfico são aquelas drogas que alteram vascularização periférica. Então, por exemplo, a cepromazina, os benzodiazepínicos, que aumentam muito o tamanho do baço, e isso pode alterar a interpretação do gabapentina em gato. Funciona muito bem, não altera nada. Sim, eu acho que sim, tá? De nada. Bom, voltando aqui então para as alterações difusas. É uma caixa de ferramentas, sério. As alterações difusas, elas podem ser por diminuição difusa da ecogenicidade, então seriam as lesões hipoecogênicas, ou podem ser por aumento difuso de ecogenicidade, que serão as lesões hiperecogênicas. Tem várias doenças que podem ocasionar uma diminuição difusa de ecogenicidade, principalmente as hepatites, lesões que levem à necrose, a congestão vascular passiva e alguns tipos de neoplasia com esse aspecto difuso, principalmente o linfoma e o mastocitoma. No caso das lesões difusas hiperecogênicas, as principais patologias estariam relacionadas a processos patológicos que levem, por exemplo, à fibrose, a substituição do tecido normal por um tecido gorduroso, como no caso das hepatopatias vaculares e nas esteatoses, alguns tipos de neoplasia, de novo linfoma, e algumas situações como colangiohepatite crônica e algumas hepatopatias tóxicas. Exemplo de hepatopatia tóxica que leva ao aumento difuso da ecogenicidade seriam as hepatopatias por aflatoxina, tá? Então, a aflatoxina é uma que acaba levando a um aumento difuso. É uma hepatite, sim, mas acaba levando a un aumento difuso de ecogenicidade. De las toxinas, entonces por si no, por ahí que queda, dice que las aflatoxinas son las toxinas que pueden aumentar la ecogenicidad hepática. A pesar de que producen una hepatitis, generan un aumento de la ecogenicidad hepática. Sim, e existem outras, né, exemplos de algumas toxinas que acabam levando ao aumento difuso, porque todas as vezes que nós pensamos em uma hepatopatia tóxica, é natural que se pense, uma hepatopatia tóxica é uma hepatite. Então, por que não é com o aspecto de hipoecogênica e é hiperecogênica? Então, algumas exceções existem, né? Claro, o sea, uno piensa, si tiene una hepatopatía tóxica, piensa que produce una hepatitis, pero hay algunas toxinas que generan un aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático. Bem, então vamos pensar. Primeiro, não existe o diagnóstico definitivo pela imagem ultrassonográfica somente. Então, nós temos que ter em mente que a imagem ultrassonográfica, ela tem limitações diagnósticas. No hay un diagnóstico definitivo con una imagen ecográfica ni en el hígado ni en casi nada, ¿no? Siempre cada imagen tiene un montón de diagnósticos diferenciales posibles. Así Sim. que bueno. Por isso que quando nós pensamos nos diagnósticos diferenciais de lesões difusas hipoecogênicas, é muito importante que se tenha um contexto clínico. Você vai pensar se aquela imagem
né, com aqueles parâmetros de tamanho, superfície, margens, distribuição vascular, ecogenicidade e ecotextura, como esses parâmetros se encaixam dentro da situação clínica daquele paciente. Porque às vezes aquela imagem, ela pode vir com 2 diagnósticos diferenciais, ou às vezes até mais que isso. Claro, siempre hay que interpretar la imagen, por ejemplo, una disminución de ecogenicidad, verla también la distribución de los vasos, la superficie, la textura del parénquima y el contexto clínico, porque la imagen sola puede corresponder a 2 o más patologías. Entonces siempre definir la imagen en su conjunto y con la correlación clínica correspondiente. Sim, e outra coisa que é importante nós termos em mente é que as doenças, elas são dinâmicas. Nem sempre você vai ter uma hepatite igual a outra. Então, uma hepatite, ela pode evoluir e ela pode ter uma cara em um momento e daqui 1 mês ou 2 meses, ela evoluiu e vai ter uma outra cara de uma outra doença. Uma hepatite pode evoluir, por exemplo, para uma cirrose, né? Assim como outras doenças, por exemplo, uma doença hepática gordurosa, né, uma esteatose, uma hepatopatia vascular, pode também evoluir para uma cirrose, né? Claro, donde dicen nunca en las patologías, siempre, o sea, las hepatitis no siempre son iguales, porque van variando a lo largo del tiempo. Entonces lo que empieza como una hepatitis por ahí va evolucionando y termina generando un proceso, una hepatopatía metabólica, o una hepatopatía metabólica sigue, evoluciona y termina dando una cirrosis, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, siempre va cambiando la patología de aspecto ecográfico. Sim. Bom, então aqui nós temos 2 exemplos. Esse aqui é um fígado com uma diminuição difusa de ecogenicidade. Os vasos, eles estão evidentes, mas eles não estão aumentados de calibre. E nesse aqui ele também tem uma diminuição difusa, só que com os vasos mais evidentes. E vejam que a superfície do órgão, a superfície aqui mais visceral, ela está um pouco mais irregular. Então, quais são os principais diagnósticos diferenciais nesses 2 casos aqui? Sim, hepatite e colangiopatite seria o principal diagnóstico diferencial desses 2 casos. Esse aqui é uma hepatite, principalmente, pode ser uma hepatite ainda de baixo grau, né? Então, uma hepatite em estágios iniciais, onde ainda não teve necrose, onde tem só um processo mais inflamatório. E essa aqui já é uma hepatite um pouco mais uma progressão maior, mais avançada, né? Então, uma colangiopatite, por exemplo, poderia ter esse aspecto. La de la izquierda es una hepatitis que recién inicia, que tiene pocas lesiones, ¿no? Evidentes. Y la otra ya es una hepatitis un poco más avanzada, con una textura un poco más gruesa, el parénquima. Exato. E aqui, neste outro caso, tem uma diminuição difusa de ecogenicidade, mas já tem áreas aqui que aparecem com esses aspectos mais nodulares, e essa aqui também. Então, se a gente comparar a gordura falciforme com a ecogenicidade do fígado, e esse aspecto de ecotextura também heterogênea, pela presença de várias lesões nodulares, quais seriam os principais diagnósticos diferenciais que nós poderíamos pensar? Hiperplasia nodular e neoplasia, exato.
Acho que seriam os principais para se pensar, por conta até mesmo desse aspecto mais grosseiro, né? É bem heterogêneo. Muito bom. E nesse outro, olha, comparando a imagem do fígado com a imagem do baço, tem uma ecogenicidade aí bem semelhante, né? Então, já tem alguma coisa errada aí com isso. Então, o que é que esse fígado, que está mais brilhante, é um fígado brilhante, quais seriam os principais diagnósticos? Ligados a más ecogénicos, está casi la ecogenicidad del vaso. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos posibles? Infiltração vacuolar e esteatose, exatamente. Então, a infiltração vacuolar, geralmente decorrente de alterações metabólicas, né, endócrinas e metabólicas de uma maneira geral, e a esteatose também pode ser o diagnóstico diferencial desse caso. Muito bom. Vamos em mais um. Esse aqui é outro caso, também, ó, aumento difuso da ecogenicidade nesses dois pacientes, e, inclusive, o aumento dessa ecogenicidade interrompe o trajeto do vaso, né, interrompendo aqui o trajeto dos vasos. Quais seriam as situações, novamente? Pode ser. Sí, hay una pregunta que pregunta Gabriel si vacuolar es vascular. No. Não. Sí. No, vacuolar é de vacúolos de gordura dentro do citoplasma do hepatócito. A origem desse termo, hepatopatia vacuolar, vem desse achado a nível histológico. Claro, se depositan vacuolas de lípidos en el citoplasma de los hepatocitos. Por eso se dice vacuolar, porque se ven de esa manera en el histopatológico. Bom, então nesses dois casos também existe uma infiltração vacuolar ou esteatose, um aumento difuso dessa ecogenicidade. Se pode diferenciar entre infiltração vacuolar e esteatose? Não se pode diferenciar na imagem ultrassonográfica, porque esse diagnóstico é um diagnóstico histopatológico. Tanto na infiltração vacuolar quanto na esteatose, a verdade é que você vai ter uma maior quantidade de gordura interagindo com a onda sonora. Não importa se essa gordura ela está dentro do citoplasma ou fora do citoplasma do hepatócito. Ela vai interagir com o som e vai ter como resultado a atenuação do feixe sonoro no campo distal e esse aumento de ecogenicidade, esse fígado mais brilhante. O sea, no se pueden distinguir porque ya sea que la grasa se deposita en el citoplasma del hepatocito o por fuera, van a interactuar con el ultrasonido y lo que te van a producir es un aumento de la ecogenicidad de la imagen y una atenuación, como estás viendo en la imagen del medio, en el plano distal. Entonces, eso no, ecográficamente el efecto, digamos, es el mismo y la imagen es similar. No te permite diferenciar, entonces, si es vacuolar de una esteatosis. Sim, e alguém respondeu aqui como cirrose. Sim, também pode ser cirrose. E vamos lembrar que nem sempre um diagnóstico exclui o outro. Esse paciente, ele pode ter uma doença hepática gordurosa, não importa se é vacuolar ou esteatose, e ter também junto uma cirrose, em graus iniciais. Claro, no. Sí, perdón.
Sim, a cirrose em grau inicial pode dar, às vezes, somente o aumento difuso da ecogenicidade, com uma superfície um pouco mais irregular, e quando hemodinamicamente descompensada, pode dar ascite, como a gente vê aqui. Claro, una patología no excluye a la otra. Podés tener sumadas una esteatosis, una hepatopatía vacuolar con una cirrosis, ¿no? Por ejemplo, una cirrosis leve. Y habría que considerar más, en el caso de la primera foto, sobre todo si la cirrosis produce algún cambio hemodinámico, puede haber presencia de líquido libre, como se ve en esa foto. Entonces pueden sumarse las patologías. Sim, e quando nós falamos em cirrose, devemos lembrar que também é um processo dinâmico. Ele não se inicia de uma hora para outra, o fígado não vai ficar diminuído de tamanho, hiperecogênico, com vários nódulos. Ele tem um processo, né? E esse tempo pode variar. Pode ser 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, tá? Claro, la cirrosis también tiene un tiempo de evolución, entonces no es que ya de entrada tiene nódulos, el hígado está más chiquito, sino que los contornos son irregulares, sino que va variando y por ahí para llegar a esa imagen terminal puede estar un tiempo variable, puede estar hasta años. Así que también va a variar con el tiempo la imagen de la cirrosis. Sim, e isso é o que nós vemos aqui, né? Por exemplo, o animal com um aumento difuso da ecogenicidade do fígado, a superfície diafragmática e a superfície visceral irregulares, e apesar do aumento difuso da ecogenicidade, não é homogêneo, ele tem esse aspecto heterogêneo, nesse e nesse aqui também. E esse ele está bem micronodular, a superfície, muito micronodular, e tem ascite. Então, nesses 2 casos, nós poderíamos pensar até que seria algo como evolução desses outros 2 casos. Aí sim nós podemos pensar em cirrose. Né? Isso, exatamente. Podemos pensar em cirrose, como vocês responderam, e todas as vezes em que nós vemos esses aspectos, como nós vimos aqui, né? Nos anteriores aqui, nesse, por exemplo, que vê aspectos nodulares, como a gente está vendo aqui, aspectos de nódulos, também podemos pensar no diferencial de neoplasia, tá? Então, aqui a gente tem cirrose grau 3 e grau 4, e como diferencial a gente pode pensar em neoplasia. Muito bom. Bom, e mais um outro exemplo de como no mesmo paciente nós podemos ter 2 tipos de doenças no mesmo fígado. Aqui nós temos o aumento difuso da ecogenicidade, e dá para a gente perceber pela comparação da gordura falciforme com o parênquima hepático, e nesse mesmo parênquima hepático a presença de lesões focais hipoecogênicas. Então, quais são os principais diagnósticos diferenciais nesse caso? Do anterior, o líquido livre estava livre na cavidade, era extra-hepático. E tinha, eu acho que tinha no tórax também, deixa eu ver. Não, esse aqui é só entre os lobos hepáticos, não tinha no tórax. É que eu acho que esse aqui tem no tórax também, né? Então, vamos voltar lá. Exato, muito bem. Então, a gente pode pensar
numa doença de base, então uma doença hepática gordurosa, né, que pode ser por infiltração vacular ou esteatose, e também no mesmo fígado ele tem aí uma hiperplasia nodular hepática. O que, aliás, é muito comum acontecer, porque se você pensar que a doença hepática gordurosa, a gordura propriamente, ela já é um agente inflamatório. É um agente de injúria constante nesse fígado. Então, esse fígado com a infiltração gordurosa, ele constantemente está inflamado. E ele vai responder muito frequentemente com o desenvolvimento de nódulos, como se fossem nódulos hiperplásicos, nódulos de regeneração. Es bastante común que entonces la infiltración vacular y esteatosis se relacione con la hiperplasia nodular, porque ya la grasa genera una respuesta inflamatoria, y como parte de esa respuesta inflamatoria se pueden producir esos nódulos de hiperplasia o de regeneración. Entonces es bastante común que uno en un hígado graso o un hígado con esteatosis pueda haber pequeños focos de hiperplasia nodular. Sim. E esse é um fígado com uma alteração específica, com esse aspecto que eles chamam de favo de mel, como se... Panal de abeja, panal de abeja. Sim, sim. En aspecto como um panal de abeja. Sim. E então, quais seriam os diagnósticos? Síndrome hepatocutânea, exato. Então, a síndrome hepatocutânea, na verdade, ela é uma cirrose. Ela é um processo que começa com um processo inflamatório, com uma hepatite, e ele evolui para uma cirrose. Só que tem esse aspecto muito característico e o diagnóstico diferencial sería neoplasia. El síndrome hepatocutáneo, bueno, el hígado empieza como un proceso inflamatorio que después evoluciona hacia una fibrosis y da ese aspecto característico como en panal de abeja. Bom, como eu falei, eu vou deixar aqui para vocês o endereço. Vocês podem entrar no YouTube, e lá no YouTube existem várias playlists, tá? Então vocês podem procurar os vídeos lá, ou pelo tema, você colocar fígado, né? Lembrem que vai estar tudo em português, ok? Mas como sou eu quem falo, não sei se dá para vocês entenderem melhor, eu falo bem devagar, tá? Então, pode procurar por playlist, técnica de varredura do fígado. Então, vocês vão ver que tem várias, técnica 1, 2, 3, 4, 5. Então, mostrando os diversos pontos onde se coloca o transdutor para fazer a varredura do fígado. Existem vários outros vídeos de outros órgãos, tem aulas, tem playlists com... como é que se diz? Vlogs, podcasts, tem um monte de coisa, tá? Muita coisa mesmo, bastante conteúdo para vocês, para ajudar a estudar. E antes da gente abrir para pergunta, eu quero fazer uma propaganda aqui, quem não viu lá no WhatsApp. Já lo subieron. Sim. Já viram, né? É uma da Sociedade Chilena. Nós vamos dar uma palestra lá e também é uma prévia já do congresso que vai haver em outubro, com alguns dos nossos professores aqui da pós-graduação vão estar lá presentes e nós podemos nos conhecer pessoalmente, vai ser muito legal.
Eu deixo também a mesma bibliografia que eu deixei aqui na aula para vocês. Isso aqui está gravado, então para vocês olharem. Essa bibliografia é uma bibliografia clássica, mostrando as informações sobre anatomia ultrassonográfica, na qual nós falamos, e sobre as técnicas, né, de varredura, janelamento acústico e os principais diagnósticos diferenciais das doenças difusas que nós vimos hoje. E agora eu vou colocar para abrir para dúvidas, se vocês têm dúvidas. Esse aqui é o endereço do Instagram, tá? Esse Instagram é um Instagram onde a gente compartilha também muito conteúdo com relação à técnica, a casos clínicos. Esse aqui nem tanto, esse aqui é mais de serviço de veterinária. E esse aqui é o nosso site, para vocês também acompanharem as palestras e tudo que tem por ali para a gente compartilhar conhecimento. Bom, vamos lá, vamos ver. Obrigada, classe super produtiva. Na verdade, a gente tenta fazer uma lembrança, puxar aí de vocês o que vocês teoricamente já viram, né? Vamos tirar as dúvidas agora. Sí, a ver si les quedó alguna duda sobre la clase, le quieren hacer muy eles estão claro, agradecendo em português, ó, obrigada. Muito obrigada. Que bom que se entende perfecto. Sí, Porque... se entiende perfecto. Pero bueno, siempre está por las dudas el refuerzo. Sí. Bueno, seguramente si hay dudas, se las van a empezar a acordar en el chat y lo van a hacer por esa vía, las preguntas, o inclusive en la clase que viene, ¿no es verdad? Sim, semana que vem estamos aqui. Provavelmente na semana que vem vai haver mais perguntas, porque são mais desafiadores os diagnósticos de lesões focais do que as lesões difusas, né? Claro, son más complejos los diagnósticos. Sí. Así que bueno, no sé si no tienen ninguna duda. Bueno, agradecerte como siempre, Sibeli, la verdad, un gusto enorme que estés con nosotros, como siempre. Y bueno, y gracias a ustedes por participar también. Y nos estaremos viendo la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Então, mais uma vez, obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e agradeço a Estela por ter feito essa intermediação e tirar as dúvidas aqui do meu português. E espero encontrar vocês a semana que vem para a segunda parte. E quem sabe pessoalmente na outra semana, né? Também daqui a um mês. En la Xochitl. Exato. Então tá, boa noite, bom descanso para todos vocês. Boa noite para todos. Gracias. Muchas gracias, doctoras, por la participación. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches a todos.